Três homens estavam a caminho de casa quando, de repente, sentiram-se fracos. Eles desligaram os equipamentos e ouviram o som mais aterrorizante de suas vidas: um leve sopro de ar. O pânico tomou conta do trio porque casa significava terra, e eles estavam no espaço orbitando a 150 quilômetros da superfície do planeta. O ar estava vazando da cápsula. O contato com a base terrestre foi perdido, e eles nem sequer estavam usando trajes espaciais. Será que o destino desses três cosmonautas dependia realmente de um único furinho na nave? Ou havia algo mais por trás dessa tragédia? Nesse vídeo eu vou te contar uma das histórias mais sombrias da exploração espacial: a tragédia da Soyuz 11. Aviso, esse conteúdo pode ser sensível. Talvez você não saiba, mas a frase que abre esse vídeo foi usada em todos os episódios da série lendária Star Trek, que estreou no final da década de 1960, em pleno auge da corrida espacial entre os Estados Unidos e a, então, União Soviética. Mas o que você está vendo aqui não é uma cena de ficção científica, é uma demonstração real da primeira estação espacial do mundo, a Salyut 1, lançada pela União Soviética em 1971. Nessa etapa da corrida espacial, os soviéticos saíram na frente, mas havia um enorme porém. Quando a estação chegou à órbita, a escotilha do módulo científico não abriu e 6 dos 8 ventiladores internos quebraram. Ou seja, os cosmonautas que chegassem ali não conseguiriam respirar direito, nem realizar os experimentos científicos propostos pela missão, pelo menos até que os ventiladores fossem consertados. Se é que isso seria possível. Mas mesmo assim, os soviéticos decidiram seguir em frente e enviaram a primeira tripulação rumo a Salyut 1. A nave Soyuz 10 foi escolhida para a missão e todos desejaram boa sorte aos cosmonautas. Mas o lançamento foi cancelado de última hora. E o motivo? Um mastro de cabos que sustentava o foguete teve uma falha técnica, e por causa da chuva formou-se uma voltagem estranha na fuselagem da nave, o que poderia causar falhas no sistema ou até mesmo incêndio. No dia seguinte, a Soyuz 10 finalmente foi lançada com sucesso. A nave alcançou a estação e realizou o acoplamento, mas havia um problema. Uma fenda de 9 centímetros entre os módulos, do tamanho da palma de uma mão, praticamente exposta ao vácuo do espaço. Sem trajes espaciais, aquela fenda poderia significar morte instantânea por falta de oxigênio. Mesmo dentro da nave lacrada, a tripulação só teria cerca de 40 horas de ar respirável. Por quê? Porque os soviéticos estavam tão confiantes na vedação da nave que nem sequer incluíram sistemas de suporte de vida de emergência. O número de falhas técnicas começou a levantar suspeitas. Muitos acreditavam que a União Soviética estava tão desesperada para vencer que estava disposta a colocar a vida dos cosmonautas em risco. Desta vez, a tripulação da Soyuz 10 tentou chegar até a estação Salyut, mas a única manobra possível danificaria o mecanismo de acoplamento da estação, o que a torna inutilizável para missões futuras. Sem alternativas, o comando ordenou o retorno à Terra. Começaram então os preparativos para uma nova missão, a Soyuz 11, que viria a se tornar a maior tragédia da história da exploração espacial soviética. A tripulação principal selecionada incluía os cosmonautas Kubasov, Leonov e Kolodin. Leonov era uma verdadeira lenda, o primeiro humano a caminhar no espaço. Durante aquela missão histórica, Leonov quase perdeu a vida. Seu traje espacial inflou tanto que ele não conseguia mais voltar para a nave. No espaço não existe ar, portanto, não há pressão atmosférica. Por isso os trajes espaciais são inflados para simular a pressão da Terra, permitindo que o corpo humano funcione. Leonov conseguiu liberar o ar do traje manualmente e salvar a própria vida. A sua presença de espírito o transformou em um dos principais candidatos para comandar a próxima missão. Mas quando tudo parecia pronto para o lançamento da Soyuz 11, um acontecimento inesperado virou tudo de cabeça para baixo. Durante os últimos exames médicos, os doutores encontraram uma mancha suspeita nos pulmões de Kubasov, que poderia indicar tuberculose. Se ele tivesse infectado, colocaria toda a tripulação em risco, e a decisão foi imediata. A equipe inteira seria afastada. O escândalo foi enorme. Kubasov foi desqualificado definitivamente enquanto Kolodin ainda tinha esperança de voar e não queria desistir. Leonov, o capitão da missão, tentou treinar um novo engenheiro, mas os dois se desentendiam o tempo todo. Após brigas e reclamações e tentativas de mudar, o veredito final chocou a todos. Os escolhidos foram George Dobrovolsky, Vladislav Volkov e Viktor Patsayev. Era inédito substituir uma equipe inteira poucos dias antes do lançamento. A tensão era tanta que as duas equipes não se despediram, nem mesmo apertaram as mãos. Ainda assim, Leonov deixou um conselho crucial. Fechem manualmente as válvulas entre os módulos orbital e de descida. Ele não confiava nos sistemas automáticos, mas os problemas da Soyuz 11 começaram muito antes desse conselho se tornar relevante. Ao acoplarem na estação orbital Salyut 1, os cosmonautas encontraram a cabine cheia de fumaça densa, impossível de respirar. Ninguém sabia se era seguro entrar.
Mas, se não fizessem, a missão seria outro fracasso. Então, decidiram arriscar. Substituíram os filtros de ar e esperaram 24 horas dentro da nave, torcendo para que a fumaça se dissipasse. Por sorte, deu certo. A missão se transformou em um grande triunfo. As ações dos cosmonautas eram transmitidas ao vivo pelo mundo inteiro, e suas transmissões diretas da estação encantavam milhões de pessoas. Eles se tornaram os primeiros humanos a viver no espaço. Mas, nos bastidores, a situação era bem menos gloriosa. Fisicamente, os três estavam exaustos. A vida em gravidade zero é muito mais difícil do que parece. O estresse psicológico também era enorme. A pressão da responsabilidade e da atenção da mídia os deixava à beira do colapso. Chegavam a discutir entre si, embora nunca tenham chegado às vias de fato. Além disso, enfrentavam um problema técnico constante, as vibrações da Soyuz 11. Para evitar a atrofia muscular, eles precisavam se exercitar todos os dias, mas o tremor causado pela esteira fazia toda a estação tremer. E lá fora, o vácuo mortal do espaço esperava qualquer erro. No 11º dia da missão, a verdadeira tragédia começou. Um incêndio irrompeu dentro da estação. Mesmo o menor dano em qualquer sistema pode significar a morte imediata de toda a tripulação. O controle de solo ordenou o retorno, mas os cosmonautas conseguiram controlar as chamas e prolongaram a missão por mais 11 dias. Foi um sucesso recorde. Os soviéticos haviam conquistado a estadia mais longa do ser humano no espaço até então e coletaram dados científicos de valor incalculável. Mas, quando chegou a hora de voltar para a Terra, uma luz de alerta no painel da Soyuz 11 indicou que a escotilha não estava selada. Isso significava que não poderiam se desacoplar da estação. Com o suprimento de ar limitado, qualquer vazamento seria fatal. Mesmo assim, os engenheiros soviéticos garantiram que era apenas um sensor com defeito. Eles tinham certeza absoluta da vedação da nave. Os astronautas decidiram confiar e fecharam a escotilha manualmente. A luz de alerta apagou. O sensor realmente estava quebrado. Aliviados, os cosmonautas se separaram da estação. Horário de Moscou, 9h25 da noite. A Soyuz 11 permaneceu em órbita por algumas horas, até 1h35 da manhã, quando acionou os motores de reentrada. 12 minutos depois, iniciou a descida rumo à Terra. Mas o módulo de serviço se separou, deixando apenas a cápsula de descida com os 3 homens. Então, o silêncio total. O contato com a cápsula foi perdido. A equipe de controle entrou em alerta, preparando-se para o pior. Durante 7 minutos eternos, os operadores tentaram localizar a cápsula por radar. Quando finalmente conseguiram, o alívio deu lugar ao horror. Ela estava a 2.200 quilômetros fora da rota prevista. Helicópteros foram enviados imediatamente. A cápsula pousou suavemente às 2h16, mas nenhum dos tripulantes respondeu. Sem sinais de dano externo, os socorristas abriram a escotilha e ficaram sem palavras. Os 3 cosmonautas estavam sentados em seus assentos, sorrindo, mas sem vida. A pele pálida exibia manchas azul escuras, com filetes pretos e arroxeados saindo dos olhos e ouvidos. O corpo de Dobrovolsky ainda estava morno. Os médicos tentaram reanimação imediata, mas já era tarde demais. Tudo isso foi registrado em vídeo. Embora eu não possa mostrar as imagens aqui, eu vou deixar o link na descrição abaixo. Assim, um grande sucesso soviético se transformou em uma tragédia ainda maior. A reação pública foi imediata. Especialistas correram para descobrir a causa e, quando descobriram, ficaram horrorizados. O problema estava justamente no ponto em que os soviéticos mais confiavam, na vedação hermética da cápsula, exatamente o que Leonov havia alertado. Logo após a separação dos módulos, os cosmonautas começaram a sentir os corações acelerados. Falta de ar, zumbido nos ouvidos e tontura. Não era emoção por voltar para casa. Eram sintomas claros de hipóxia. O alarme da cápsula indicou despressurização. Eles estavam a 150 quilômetros acima da Terra, em pleno vácuo espacial. Precisavam agir imediatamente. Os astronautas desligaram o alarme e todos os aparelhos sonoros, tentando ouvir o leve assobio do ar escapando. E ouviram, vindo de uma das válvulas de ventilação que Leonov havia mencionado. Havia 2 válvulas, um sob o assento de Dobrovsky e outra sob o de Patsayev. Ambos soltaram os cintos e tentaram verificar. Uma delas estava aberta. Dobrovolsky sentiu o ar escapar e começou a tentar vedar o furo, mas já era tarde demais. Em 15 segundos, uma quantidade crítica de ar escapou pela abertura de 2 centímetros, fazendo com que os cosmonautas sofressem hipóxia severa e perdessem a consciência. Em 20 segundos, todo o ar da cápsula havia desaparecido, a pressão despencou e os líquidos corporais começaram a ferver. Mas como isso pôde acontecer? Teriam ignorado um defeito conhecido? A verdade era ainda mais complexa. Durante a separação dos módulos, os parafusos explosivos deveriam disparar de forma sequencial. Mas,
Por algum motivo, eles explodiram simultaneamente, danificando a válvula automática de ventilação. E com isso, a válvula se abriu no espaço, em vez de abrir a 5 km de altitude, onde o ar atmosférico entraria normalmente na cabine. A tragédia poderia ter sido evitada se a tripulação tivesse fechado manualmente as válvulas, como Leonov havia recomendado. Mas o problema era outro. As válvulas ficavam abaixo dos assentos e era quase impossível de alcançar rapidamente. Após a tragédia, Leonov testou pessoalmente quanto tempo levaria para fechá-las. 55 segundos. Os sensores biomédicos de um dos astronautas mostraram que o coração parou após 40 segundos. Ou seja, a sobrevivência era impossível. Sem trajes espaciais, sem sistema de oxigênio de reserva, os cosmonautas da Soyuz 11 jamais teriam chance. Mas nada disso, é claro, foi divulgado pela mídia soviética. O verdadeiro motivo da morte da tripulação só veio a público 2 anos depois. O governo soviético queria esconder 2 coisas. 1. Que a tragédia havia sido causada por erro humano e falhas técnicas e não por azar. E 2. Que o desastre poderia preocupar os Estados Unidos, que estavam prestes a lançar a sua própria estação espacial, a Skylab. Mas a história da Soyuz 11 é apenas o capítulo mais trágico de uma longa sequência de decisões fatais. 7 anos antes, os soviéticos estavam prestes a quebrar um recorde mundial com a missão Voskhod 1, a primeira espaçonave tripulada por 3 pessoas. As naves anteriores só levavam um astronauta, enquanto os americanos já haviam testado a Gemini, que comportava 2. A ideia da União Soviética era uma só: superar os Estados Unidos a qualquer custo. Então, sem tempo para construir uma nova nave, eles modificaram a antiga Vostok, que era de apenas um assento. As mudanças adicionaram um foguete de emergência, substituíram um único assento por 3 menores e removeram os trajes espaciais. Os trajes eram volumosos, pesando mais de 20 quilos, e ainda havia outros 20 de equipamentos. Com os novos assentos, não havia espaço nem para respirar. Os cosmonautas tiveram até que fazer dieta para caber dentro da cápsula. Tudo isso apenas para bater um recorde antes dos americanos. E foi assim que os futuros tripulantes da Soyuz 11 acabaram sem trajes espaciais. Uma decisão que custaria suas vidas anos depois. Mas o problema era mais profundo. A tripulação da Soyuz 11 poderia ter morrido ainda dentro da estação Salyut, já que sua origem vinha das mesmas naves. Em 23 de abril de 1967, os soviéticos lançaram a Soyuz 1, pilotada por Vladimir Komarov, um piloto militar experiente e veterano da missão Voskhod. A missão era ousada. Uma segunda cápsula seria lançada e se encontraria com a primeira em órbita. Komarov faria uma caminhada espacial entre as 2 naves, mas a realidade foi bem diferente. O foguete colocou Komarov em órbita com sucesso e ele deu 16 voltas ao redor da Terra em 24 horas. Mas um dos painéis solares da nave não abriu. Sem energia suficiente, ele ficou impotente. A segunda nave foi cancelada e Komarov recebeu ordem de voltar à Terra. Só que o sistema de frenagem falhou. A nave entrou rápido demais na atmosfera. A 7.000 metros o paraquedas deveria abrir, mas as cordas se enrolaram e a cápsula caiu em queda livre. Mas, quando a cápsula então entrou na atmosfera, ela atingiu o solo com uma explosão devastadora. Quando a equipe de resgate chegou, encontrou terra queimada e destroços irreconhecíveis. O resto da nave mal lembrava um veículo espacial. E Komarov estava irreconhecível. Ele se tornou o primeiro ser humano a morrer no espaço. Rumores logo se espalharam. A Soyuz tinha mais de 200 falhas estruturais conhecidas no lançamento, e os engenheiros sabiam disso. O piloto reserva e vários técnicos imploraram para adiar a missão, mas foram ignorados. A corrida contra os Estados Unidos não podia parar. E você acha que a União Soviética aprendeu alguma coisa depois disso? Claro que não. Eles usaram o mesmo projeto da nave defeituosa para criar a estação orbital Salyut 1, a mesma que teve ventiladores quebrados, fumaça e incêndios dos quais 2 tripulações escaparam por milagre. E mesmo assim, continuaram construindo novas Soyuz. Até que a 11ª missão terminou em outra tragédia fatal. E por quê? Para poder dizer ao mundo que foram os primeiros. No fim das contas, a União Soviética conseguiu o que queria. Foi o primeiro país a matar um homem no espaço e depois 3 de uma só vez. E parece que até hoje nada realmente mudou quando se trata de quanto vale uma vida humana para esse país.